Para quem hoje foi a primeira vez, tá? A gente está fazendo um desafio sobre esse livro, né? Law of Success, tá? Olha, tem um cara que é Harvey Specter God. A gente está ouvindo a playlist do Harvey Specter. Está fazendo um desafio desse livro, né? Law of Success, tá? Estamos estudando aqui um pouco mais sobre o legado de Napoleão Hill, né? Napoleão deixou várias leis pra gente. E a gente hoje está no 15º dia consecutivo, né? Aí entrando ao vivo às 5 e 6 da manhã. Eu, particularmente, estou acordado às 4 e pouquinho, ou 4h10, 4h20, 4h30, né? Para me preparar um pouco antes. Então, cada dia a gente focou num tema. Por isso que eu tenho certeza que ao longo desses 16 dias, a transformação vai ser bizarra. Quando a gente finalizar o dia amanhã, vocês vão olhar para trás e falar, cara, não acredito. Foi muita coisa, né? Então, o primeiro dia... a gente falou sobre Mastermind, segundo dia o objetivo central definido. Então imagina cada dia falando 1 hora sobre o assunto. Cara, hoje já são 14 horas sobre isso, né? É praticamente um treinamento gratuito, né? Onde o que você paga de fato é o seu tempo, né? Então é uma moeda valiosa. Então a gente falou sobre objetivo central definido, autoconfiança, né? Self-confidence, habit of saving, hábito da economia, iniciativa e liderança, imaginação, entusiasmo, autocontrole, hábito de fazer mais do que você paga para fazer, personalidade agradável, pensamento preciso, concentração, cooperação. Ontem falamos sobre fracasso e hoje vamos falar sobre tolerância. Tolerância, né? Tolerância, turma, é a 15ª lei de Napoleão Hill, tá? E vocês vão ver que de alguma forma existe uma relação entre as pessoas que são tolerantes às coisas certas e intolerantes às coisas erradas no timing certo, tá? Há de alguma forma algum tipo de sucesso atingido, tá? Então perceba que existe a tolerância e a intolerância, e a maior virtude que a gente tem que se esforçar para desenvolver é o timing de ser tolerante, o timing de ser intolerante, e não com quem ser intolerante, nem com quem ser tolerante, tá? Então, o grande objetivo é a gente pensar no timing de ser intolerante e o timing de ser tolerante, tá? Então, bom, antes de mais nada, vamos dar um oi aqui para Meliância, né? Olha como vai a Meliância. Então, apresento a vocês aqui, né, a meliante número 1, que atualmente está treinando, virou uma boxeadora, né? Tá toda trajada para subir num ringue e descer a porrada, tá? Em quem? No meliante número 2. Ó, o meliante número 2, que já adora, né? Já começou com o seu ossinho, vai ser aquela coisa agradável, né? E temos o meliante número 3, que aparentemente está com tanto sono que não consegue nem reagir. Não é mesmo, meliante número 3? Olha o tamanho, olha como vai. Tá? E com essa introdução extremamente agradável, começamos a nossa live de número 15. Começamos em grande estilo, né? Com uma frase, né? Todos os dias começamos com uma frase do dia. E eu admito que a frase do dia eu já citei, né, ao longo desses últimos dias, mas eu gostei tanto da frase que eu decidi transformar numa frase do dia. Tá? Então a frase do dia é: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Lembra que eu contei a história sobre o ditado árabe, né? Por que quem planta tâmaras não colhe tâmaras? Porque as tâmaras demoram de 80 a 100 anos para dar o seu primeiro fruto. Tá? Aliás, amor, vamos comprar umas tâmaras hoje? Gostaria muito de comer tâmaras e imaginar que alguém plantou isso há 80 a 100 anos atrás. Então, esse ditado é tão importante porque ele diz, né, que se você plantar tâmaras, vai ser impossível você colher, já que demoram 80 a 100 anos para dar o seu primeiro fruto. Então, se você está comendo tâmara hoje, se é possível a gente comprar no mercado hoje tâmara, é porque alguém lá atrás teve a mentalidade de plantar alguma coisa, tá? Plantou essa tâmara e hoje eu posso colher. Ou seja, existe algo mágico na tâmara. A gente precisa ter a cabeça de plantar. Se todos tivermos a cabeça de plantar, todos vamos colher, né? A gente só não pode colher, arrancar do solo e deixar de plantar, tá? Então a gente precisa plantar, plantar e plantar, tá? E como a gente está falando sobre tolerância hoje,
de alguma forma falaremos sobre paciência também, né? Gostaria, aliás, de agradecer o feedback extremamente construtivo do nosso amigo aí, da G, que falou: do fracasso ontem foi a melhor, né? Realmente, a frase de ontem foi muito boa também, mas eu fico em dúvida. A frase de hoje eu gosto muito também, tá? E essa frase é para você nunca esquecer desse ditado árabe, tá? De que, de fato, a nossa mentalidade deve ser uma mentalidade de plantio, né? Não de colheita. E eu digo isso porque a mentalidade do brasileiro, ou da maioria das pessoas, é uma mentalidade de colheita. Por quê? Porque a mentalidade de colheita, né, ela tem a ver com prazer. A mentalidade de plantação, ela tem a ver com felicidade. Tá? Então as pessoas, elas querem saciar o seu prazer, não é? A mentalidade de saciar o seu prazer é a mentalidade da gratificação instantânea. É a mentalidade de eu comer alguma coisa gostosa agora para saciar minha vontade de comer. É a mentalidade de eu encher a cara e ficar bêbado agora, para eu me divertir mais agora. É a mentalidade de eu sucumbir a desejos carnais. Isso aqui é prazer, né? A mentalidade de plantar é quando você se alinha, né? Você com o que você foi criado para fazer, né? E que de fato é multiplicar, é plantar. A gente não foi criado para colher, tá? Então, colher desejos do homem, plantar felicidade a longo prazo, tá? No final das contas, a gente vai ser cobrado pelo que a gente plantou, não pelo que a gente colheu. É pelo que a gente criou, é pelo que a gente agregou. As pessoas vão te admirar não pelo que você colheu, mas pelo que você plantou. As pessoas vão te pagar no trabalho pelo que você plantou, não pelo que você colheu, né? Então, quanto mais você planta, mais você produz, né? Então, se você planta, você não tem garantia de que você vai colher. Mas se você não planta, você tem a certeza de que nada vai ser colhido por você, tá? Então, para mim, essa é a frase do dia, tá? Elas são extremamente importantes a ponto de eu querer transformar isso numa frase, tá bom? O que a gente vai ver hoje, então? Como a paciência, tá? E a tolerância podem ser fundamentais. Ó, precisa uma frase da Tamara da 13, cooperação, né? Putz, eu não lembro em qual dia que eu citei isso daqui, primo, se foi ontem, anteontem. Mas como a paciência e a tolerância podem ser fundamentais para que você resolva os seus problemas. Tá? A importância da tolerância nos investimentos. O mal do excesso de expectativa e como a tolerância pode te ajudar a minimizar seu sofrimento. E como a intolerância no momento certo pode ser fundamental para o seu sucesso. Tá? Então, gente, durante a nossa vida teremos muitas adversidades. Tá? E para superar boa parte dessas adversidades, eu acho que boa parte dos nossos problemas seriam resolvidos através de uma boa dose de tolerância e paciência. Tá? Mas pensa que existem coisas na nossa vida, né, de uma forma geral, das quais a gente não tem controle, elas simplesmente acontecem na nossa vida. Tá? E como tem certas coisas que simplesmente acontecem na nossa vida, né, você precisa refletir um pouco sobre como reagir às coisas que simplesmente acontecem e aquelas coisas que acontecem por fruto das suas decisões. Por exemplo, você não pode impedir que um passarinho ele pouse na sua cabeça. Né? Você está aqui e de repente, nossa, um passarinho pousou na minha cabeça. Uau! Meio improvável, né? Mas você não pode impedir que isso aconteça. Né? Mas você pode impedir que um passarinho faça um ninho na sua cabeça. Entende a lógica? Então, na prática, você não pode impedir o que as pessoas elas estão dizendo sobre a bolsa, por exemplo. Você não pode impedir as pessoas de dizerem que a bolsa é um cassino, investir é furada. Você não pode fazer isso. Mas você pode controlar a forma que você reage a isso. Tá? Você pode controlar o que você faz com o seu dinheiro. A única coisa que você controla nos investimentos é o preço de compra, mais nada. Você não controla se a bolsa vai subir, se a bolsa vai cair, você não controla nada disso. Você só controla o preço que você paga na tela. Então você não consegue controlar nada além do preço que você compra. É só isso que você consegue determinar. Tá? Então você não deve tolerar, tá? Você não deve tolerar o que você não tem controle. Né? Você não deve tolerar o que você não tem controle. Tá? Então, por exemplo, se você chega... você não deve deixar de tolerar, né, o que você não tem controle. Então, por exemplo, você vai para a praia. Você pode controlar que você está dirigindo. Ao chegar na praia, está chovendo.
E aí, o que você pode fazer em relação a isso? Então isso aqui é muito parecido com o estoicismo de alguma forma, né? Onde você só deve focar no que você pode controlar. Tá? Então, você está indo para o trabalho, você não vai controlar se vai chover. Né? Você não controla se você se tem uma chuva muito forte caindo. O que você controla é você ter um guarda-chuva, você abrir um guarda-chuva. Tá? Então, tolerância tem a ver com paciência, tá? E é preciso ter tolerância para você, porque você não tem controle sobre muitas coisas. Beleza? Então vamos lá, vamos começar a entrar no conceito da intolerância e a gente começa a aplicar nos negócios e na nossa vida aqui. Intolerância é uma forma de ignorância, beleza? Intolerância é uma forma de ignorância. Por quê? Porque ignorância é muitas vezes desconhecimento, né? Ó, a Milene, tá confuso, mas vai fechar a conta. Tá confuso, mas vai fechar a conta. Vamos lá. Intolerância é uma forma de ignorância. Por quê? O que é ignorância? Ignorância é eu desconhecer alguma coisa, né? Então, se eu erro por arrogância, eu erro por excesso de confiança e por falso excesso de conhecimento, tá? Então, eu sou muito arrogante. Eu acho que eu sou um grande investidor. Eu vou pegar todo o meu dinheiro, vou investir tudo numa única opção, porque eu sou muito bom. Eu vou lá e eu perco dinheiro, tá? Então, eu perdi dinheiro, né? Porque eu fui arrogante, achei que eu sabia tudo e não sabia. Tá? Segundo, imagina que eu vou num boteco, vou jogar, como que é o nome, amor? Sinuca, vou jogar sinuca. Aí eu sou arrogante, eu tenho uma mesinha de sinuca em casa e eu acho que eu sou o melhor de todos. Obrigado. Aí eu vou lá e eu aposto todo o meu dinheiro numa partida de sinuca com um cara que tá lá todos os dias. Eu perco dele. Eu fui arrogante, eu perdi para arrogância. Agora, ignorância, tá? Ignorância. Eu não sabia de alguma coisa, né? Eu não sabia de alguma coisa, então eu vou, sei lá, eu vou comprar uma ação, né? E eu não sabia que eu precisava colocar um preço de compra, né? E eu acabo comprando a mercado, logo eu comprei mais caro. Por quê? Por ignorância, eu não sabia que eu deveria colocar um preço de compra, né? Então você tem os erros por ignorância e os erros por arrogância. A intolerância, ela é uma forma de ignorância. Por quê? Porque a intolerância é você não ser tolerante ao outro. Tá? E você não é tolerante ao outro porque você acha que você sabe tudo e que você tem a capacidade de discernir sobre o que é certo e errado. Mas você não conhece o outro, então você dificilmente vai saber de fato, né, se a motivação da pessoa que está do outro lado é uma motivação positiva e se essa pessoa do outro lado de fato está certa ou errada. Tá? Por isso que intolerância é uma forma de ignorância. Tá? O que é a intolerância? Né? O que é de fato essa palavra? Né? A intolerância ou a tolerância? Ela vem, tá? Ela vem sobre a palavra tolerare do latim. Tolerare do jardim é fogo, hein, mano? Tolerare do jardim. Tolerare, né, do latim. O que significa isso? Significa acolher alguém, né? Tolerar em latim significa acolher alguém, ser suporte, ser indulgente para com os outros, tá? E veja só, por que a gente está falando sobre tolerância? Cara, porque Napoleão Hill ele conversou com as pessoas mais incríveis do planeta, presidentes dos Estados Unidos, Thomas Edison, Henry Ford, Andrew Carnegie, e de 16 leis que ele percebeu que todas essas pessoas de alguma forma seguiram consciente ou inconscientemente, uma delas é a tolerância, né? Então tem algum grande motivo em ele estar falando sobre a tolerância, tá? E aí eu espero que ao longo da live isso daqui vá ficando um pouco mais óbvio para você. Então tolerância vem de tolerare do latim, que significa acolher, ser suporte, ser indulgente para com os outros, né? E o significado de tolerância, com o tempo, né, vindo um pouco mais para o senso comum, ele foi evoluindo, né? Ele foi mudando um pouco, né? E ao longo da história, né, tiveram algumas nuances, né? Então,
Por exemplo, hoje tolerância tem a ver com a virtude da paciência, né? Isso aqui veio de Tomás de Aquino, né? Então hoje, para Tomás de Aquino, né, tolerância tem a ver com a virtude da paciência, né? Visto que, dada a nossa imperfeição comum, ou seja, todos somos imperfeitos, né, a gente tem que se esforçar em ser tolerante ou paciente uns com os outros, né? E aí eu começo te perguntando, você prefere no seu time alguém tolerante ou alguém intolerante? Você contrataria alguém tolerante ou alguém intolerante? E aí eu te pergunto, você é uma pessoa tolerante ou uma pessoa intolerante? Eu te digo que não tem certo e errado, tá? Existe timing certo e timing errado, tá? Então quando a gente fala de investimentos, tá, a gente tem que entender, né, que investir pode ser dividido em duas partes, por mais que você goste ou não. Você tem uma parte que depende, né, do seu resultado, que depende da sua competência, e uma parte do seu resultado que depende da sua sorte. Então uma parte que depende de você, né, que é controlável, né, que é a competência, e a sorte que não depende de você e ela pode te beneficiar ou te atrapalhar, tá? Numa segunda instância, quando você começa a investir, você entende que existem essas duas variáveis, né, a competência e a sorte. A gente começa a entender que quanto mais competência a gente tiver, mais sorte a gente também vai acabar tendo. Então a sorte, ela é um componente que pode trabalhar ao nosso favor ou pode trabalhar contra a gente, tá? E aí, por que eu acredito de fato que esse daqui é um tema tão complexo de ser explicado, tão fácil de ser entendido, mas tão importante de ser falado? Porque talvez um dos maiores problemas que a gente viva hoje seja a falta de tolerância, né? Talvez seja a falta de tolerância. Então, Napoleão Hill tem alguns caminhos, tem alguns conselhos que ele dá sobre tolerância, tá? E se você for abrir as redes sociais hoje, você vai ver que as discussões das pessoas, elas têm a ver muito com a falta de tolerância. Então, às vezes você vê as pessoas aqui na live, alguém acorda de calça jeans, né? Alguém dormiu, ficou estressado, vem aqui querer xingar todo mundo na live às 5 da manhã. O que é isso? Isso daqui é falta de tolerância, né? E a gente seria intolerante igual se a gente xingasse a pessoa de volta. Então, geralmente vocês veem eu, às vezes, fazendo uma brincadeira com sarcasmo aqui, né? Agradecendo o feedback da pessoa e tal, mas dificilmente a gente vai ser intolerante com essa pessoa. Então, imagina que anteontem eu recebi uma mensagem de um primo. Né? E aí ele falou algo tipo assim, ó, vai se... E aí falou uma palavra, não, vai se tu, né? Não aguento mais você falando disso, você é um retardado, né? Você antes produzia um conteúdo que eu gostava e agora eu não curto mais, isso é um absurdo, não te aguento mais, né? Puf, me xingou pra caramba, né? E aí eu olhei pra isso, cara, e eu falei, caraca, como que esse cara me xingou tanto assim de graça? Como que esse cara me xingou tanto de graça? E aí eu peguei e mandei uma mensagem para ele assim, ó, obrigado pelo feedback. E uma piscadinha, né? E aí eu restringi o cara. né? Aí quando eu restringi o cara, eu comecei a pensar, eu falei, poxa, peraí, deixa eu conversar com esse cara, né? E então o cara poderia parar de seguir, né? Ele poderia fazer um monte de coisa, mas não, ele resolveu me xingar. Por que ele fez isso? Porque ele gosta de mim. Ele gosta de mim. Com certeza ele fez porque ele me ama. Não é? E aí eu peguei, refleti, eu fiquei bravo pra caramba também, né? Mas eu tinha respondido, muito obrigado. Passou um tempo, eu voltei no direct dele e falei, cara, me conta aí, por que você não gosta do que eu faço hoje e o que você gostaria que eu fizesse? Que conteúdo você gostaria de ver por aqui? E aí ele me respondeu. Ele falou, olha, é que eu acho que hoje você deixou de falar desse assunto específico que eu gostava. Aí ele ficou todo politizado, né? E eu gostaria muito que você falasse sobre isso daqui novamente. Eu falei, deixa comigo, né? Então eu fui tolerante com ele. Né? E adivinha só, qual foi o meu resultado? Eu cresci, porque sendo tolerante com ele e descartando completamente a falta de educação que ele teve,
eu absorvi um feedback que eu estava precisando receber e voltei a produzir algumas coisas que eu não estava produzindo, tá? Então isso aqui foi muito importante. Então ao nosso redor, tá? É importante que a gente seja um pouco mais paciente, tá? E aí você fala, pô, mas paciência, primo, isso daqui tem a ver com o negócio? Cara, tem. O Charlie Munger, né, e o Warren Buffett, numa conferência, disseram que as crises, elas transferem recursos daqueles que são mais impacientes para aqueles que são pacientes. Ou seja, daqueles que estão sendo intolerantes, né, para aqueles que estão sendo tolerantes. Então, a tolerância pode te enriquecer, a tolerância pode te desenvolver mais patrimônio, a tolerância pode te ajudar a construir resultados, a tolerância pode te ajudar a construir uma rede de relacionamentos com pessoas que, independente do que elas acreditem, podem te ajudar a crescer, né? Desde que você seja tolerante com as pessoas ao seu redor, tá? Então, vamos lá. Primeiro conselho para vocês: diminua a expectativa e aumente a tolerância, tá? Diminua a expectativa e aumente a tolerância. Então, o seu próximo não tem a obrigação. O seu próximo não tem a obrigação, tá? Você cria uma expectativa na sua cabeça que não é verdade. Você tem que parar de criar uma expectativa na sua cabeça que não é verdade, porque você se frustra e a culpa é sua e não do outro, tá? Então a gente está cheio de fazer isso todos os dias. Então você tem uma esposa ou marido, por exemplo, né? Aí você cria uma expectativa em cima dessa pessoa, beleza? Você criou uma expectativa em cima dessa pessoa. Você acha que ela vai te dar um presente. Você acha que ela vai te dar um presente. Ela não acha. Você acha. E aí, essa pessoa nem sequer pensou em te dar um presente. Mas na sua cabeça, você criou a expectativa de que ela vai te dar um presente. E aí, ela não te dá um presente. E você vai e se frustra. A culpa é de quem? É dela ou sua? A culpa é sua. A pessoa nem sabia que existia essa expectativa, tá? Então, diminua a sua expectativa e aumente a tolerância. Hoje a gente tem alguns versículos bíblicos, tá, que são importantes para a tolerância, né? Jesus talvez tenha sido o exemplo mais tolerante, né? de mais tolerância a algumas coisas e intolerância a outras, né? Que a gente já viu no mundo. E aí você pode olhar para Jesus sob a ótica de fé, sob a ótica filosófica, tanto faz, tá? Quando ele diz, né, em Mateus 22, 37 a 39, ele diz assim, ó: respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então esse é o primeiro e maior mandamento de Jesus. E o segundo é ame o seu próximo como a si mesmo. Então olha o que ele diz: ame o seu próximo como a si mesmo. É o que ele diz, tá? Então não importa se você é cristão ou se você olha para isso sob a ótica de filosofia, tá? Ame o seu próximo como a si mesmo. O que significa isso? Que assim como você, o próximo, ele é passivo de erro. Então assim como você, o próximo, a pessoa que está próxima de você, ela é passiva de erro. Ela vai errar, tá? Então se você acredita que você é digno de perdão, por que o próximo não seria? Não é mesmo? Então você deve olhar para os outros com mais empatia, tá? Então a demonstração de amor, tolerância, paciência valem muito mais do que toda a prática religiosa, né? Sobre o aspecto material da coisa. Não é à toa que isso aqui é o segundo mandamento, tá? Então você entendeu esse conceito? Isso aqui é muito importante. Se o próximo é passivo de erro e você deve amar o seu próximo como a si mesmo, e você acredita que você é digno de perdão, por que o próximo não seria? Tá? Por que o próximo não seria? Tá? Então olha só, uma pessoa fala: gente, como tirar ranço? Cara, o ranço, prima, eu acho que muitas vezes ele vem da falta de entendimento da motivação do outro, tá? Eu já tive muitas desavenças no escritório, por exemplo, né? E porque tinha muito disso que me disse. Ao ter um papo reto, ao alinhar com essa pessoa, né, uma conversa, um almoço, um café, e ao conhecer as motivações da pessoa e mostrar as minhas motivações,
muitas vezes esse ranço ele vai desaparecendo com o tempo, tá? Primo, até no meio empresarial, com certeza, mas tem um grande conselho sobre isso no meio empresarial, tá? Veja só, amar as pessoas é diferente de amar o que as pessoas estão fazendo, né? Ser tolerante com as pessoas é diferente de ser intolerante com as coisas erradas que elas estão fazendo. Então a gente precisa discernir entre isso no meio empresarial e até na nossa vida, tá? Então, eu tenho um filho, eu vou sempre amar meu filho, vou sempre ser tolerante com meu filho, mas vou ser intolerante a alguns tipos de erros que ele cometer, tá? Então, qual que é o outro aconselhamento de Napoleão Hill? Seja intolerante no tempo certo, tá? E tolerante o tempo todo. O que é tolerante o tempo todo? É tolerar, né, de uma forma empática os outros, porque todos somos passivos de erros, tá? E ser intolerante no tempo certo, porque se acontecer uma quebra de princípios, eu preciso ser intolerante. Eu preciso ser intolerante, tá? Se o princípio é não roubar e o outro rouba, você tem que ser intolerante com o erro. Mas a tolerância está ligada ao indivíduo e a intolerância está ligada à prática do indivíduo, tá? Não esqueçam disso. Já teve muitos problemas em relação a isso no grupo? Com certeza, todos os dias. Os negócios são feitos de pessoas. Tem quase 300 pessoas no escritório, né? É o tempo todo que isso daí acontece. Então, olha só. Tem um exercício que eu queria que vocês fizessem, né, que eu fiz no Princípios, né, do escritório, que a gente faz toda segunda às 8 da manhã, que existe uma coisa chamada matriz de Johari, tá? Matriz de Johari, ou janela de Johari, né? Então, basicamente, a gente... E eu vou te dizer o porquê que a gente acha que a gente está sempre certo, tá? Na janela de Johari, a gente tem... Nossa, olha que frase incrível que a prima Fran Cristina falou. Pratique a frase: mude em você o que te incomoda em mim. Mude em você o que te incomoda em mim. Caraca, que frase boa. Olha só, então, a janela de Johari, ela diz o seguinte, ela mostra que existem vários eus, tá? Vários eus. Então você tem aqui o meu ponto de vista e o ponto de vista dos outros, tá? O meu ponto de vista e o ponto de vista dos outros. No meu ponto de vista, eu tenho coisas que eu conheço sobre mim e que os outros também conhecem sobre mim, tá? Então, por exemplo, eu, Thiago, tá? Eu sou um cara expert em finanças. Eu sei, as pessoas sabem, tá? Eu sou um cara que não gosto de ir em festas. Eu sei isso, os outros sabem de mim também. Eu sou um cara que muitas vezes sou muito energético, eu quero ir muito rápido para um lado ou para o outro. Eu sei disso, os outros sabem disso. Tá bom? Agora, tem coisas que eu sei sobre mim que os outros não sabem. Então tem coisas que eu sei e os outros sabem. Tem coisas que eu sei e os outros não sabem. Isso daqui é segredo. Isso daqui está na área oculta. O que eu sei e os outros não sabem, eles devem continuar não sabendo. É a minha área oculta. São coisas minhas que eu preciso guardar e não devo compartilhar com quase ninguém. Talvez com pouquíssimas pessoas. Só que tem coisas minhas que eu não conheço e os outros conhecem. Então tem coisas minhas onde eu não conheço e os outros conhecem. Isso aqui é a área do desconhecido. As coisas que eu não conheço sobre mim e os outros conhecem, elas servem de muita informação. De muita informação. Tá? Por quê? Imagina o seguinte, tá? Eu recebi muitos feedbacks dizendo que eu era grosso. Né? Eu era grosso com as palavras e tal. Então, na minha cabeça, o que eu era, né? Na minha cabeça, né, eu era o cara que eu sou direto, é papo reto, é rápido, velocidade, errou rápido, muda rápido. Na minha cabeça era assim. Na cabeça dos outros, eu sou grosso. Né? Então, quando eu comecei a ouvir isso daqui várias vezes, né? Eu comecei a falar, caramba, talvez eu seja grosso de verdade. Né? Então, agora, existe algo que não está mais na minha zona do desconhecido. Agora isso aqui está na minha zona do conhecido. Logo, como isso aqui está na minha zona do conhecido, eu posso trabalhar com essa informação daqui para frente. Tá? Então, existem coisas que você só vai conhecer sobre você perguntando para os outros.
E existem coisas, né, que de fato, aliás, desculpa, né, na verdade tem coisas que os outros conhecem e eu não conheço aqui em cima, e tem coisas que os outros não conhecem e nem eu conheço sobre mim, tá bom? Então imagina que tem o que eu acho que eu sou, tem o que os outros acham que eu sou, tem o que eu sou de verdade, tá? E tem o que ninguém sabe que eu sou. Então você tem esses vários pontos de vista sobre você. Então quando você começa a pegar o que as pessoas sabem sobre você e você não sabe, você começa a se munir de informação. E você começa a poder trabalhar melhor com a tolerância e a intolerância, né? E aí tem uma parábola bíblica que fala sobre o joio e o trigo, tá? E isso daqui vai se aplicar aos seus negócios, com certeza, tá? O joio e o trigo é o seguinte, né? Tem uma plantação, né? E aí você tem o trigo crescendo. Aí quando o trigo está crescendo, né? Ele começa a crescer e tem um joio crescendo. O joio, ele consome o trigo, ele destrói o trigo, tá? E aí vem o carinha lá e fala: ô senhor, será que eu devo arrancar aqui o joio? Presta atenção nessa história, hein? Presta atenção nessa história. Aí fala: será que eu devo arrancar o joio do trigo? Aí ele fala assim: não arranque o joio agora. Porque se você arrancar o joio agora, você vai levar muito trigo junto. Então espera o trigo crescer. Quando o trigo crescer, vai ficar mais fácil de você separar do joio. Você separa o joio, junta tudo num lugar e você queima. Então olha o aprendizado da parábola, né? O pessoal está pedindo a música. Calma, tem a historinha para eu colocar a música hoje no final. Calma, galera, relaxa. Essa aqui é rápida. Então, qual que é a mensagem aqui? A mensagem é: existe a hora de você ser tolerante, enquanto o joio está crescendo. Quando o joio cresceu, quando o trigo está crescendo. Quando o trigo cresceu e você tem o trigo e o joio muito claros, agora você vai ser intolerante com o joio. Mas no processo, o custo de arrancar o joio era muito alto. Você ia perder muito trigo junto. Então eu lembro que uma vez um líder meu falou assim: cara, o que você acha dessa pessoa? Ela é muito boa. Eu não queria tirá-la, porque, putz, mas eu estou em dúvida, porque ela atrapalha, o que eu faço? Aí eu contei a parábola do joio e do trigo, e ela falou: entendi, não está na hora de eu tirar, o custo de eu tirá-la agora vai ser muito alto. E essa pessoa esperou a área se desenvolver e depois fez um movimento muito mais fair, tá? Tanto para a área quanto de uma forma muito empática, cuidou da pessoa que saiu, obviamente, tá? Então a lógica é essa. Tem certas coisas, cara, que você vai ter que deixar acompanhar o crescimento do trigo e você só vai separar depois, né? Moisés foi uma história parecida, né? Ele foi obediente por 40 anos. No final das contas, ele desrespeitou a pedra, né? Desrespeitou Deus, né? Machucou a pedra e não entrou na terra prometida. Então Deus foi intolerante no momento que ele rompeu esse princípio. Por quê? Porque Moisés já estava maduro para cometer um erro tão imaturo, né? Então uma coisa é você ser tolerante com quem é ignorante, né? Com quem está começando, com quem está aprendendo. Outra coisa é você ser tolerante com quem já está muito maduro, tá? Então existe um tempo para errar, existe um limite do erro, tá? Quando a gente fala do grão de mostarda, tá? Também, né, uma outra parábola, a gente precisa entender que o grão de mostarda, ele mostra para a gente que é preciso ter paciência. Por que é preciso ter paciência? É preciso ter paciência porque até as menores sementes podem se transformar nas maiores árvores. Então às vezes você tem uma pessoa ao seu redor que ela é muito... de alguma forma ela te gera incômodo e você não tolera essa pessoa, e ao não tolerar essa pessoa você desperdiça um grão de mostarda, tá? Você desperdiça um grão de mostarda que poderia ter sido a maior de todas as plantas, né? O menor de todos os grãos se transforma na maior de todas as árvores, tá bom? Pela falta de tolerância, beleza? Agora eu vou contar uma historinha que vocês gostam, né? Pra gente fechar isso daqui. Vocês adoram a historinha. Vou botar a nossa soundtrack, porque aqui temos efeitos especiais na live. Vou tirar os comentários e vamos contar a historinha, tá? Então olha só. Havia é difícil, né? Havia um garotinho, tá?
tá? Que ele tinha mau gênio, mentalidade. Ele era aquele cara genioso, sabe? E um dia o seu pai deu para ele um saco cheio de pregos e lhe disse que cada vez que ele perdesse a paciência, que ele pegasse um desses pregos e batesse na cerca dos fundos de casa. Filho, tá nervoso? Pega um desses pregos, vai na cerca lá de casa e bate na cerca. Tá? No primeiro dia, o garoto ele já havia pregado 37 pregos na cerca. 37 pregos na cerca. Porém, gradativamente, né, o número de pregos ele foi decrescendo. Então tinham cada vez menos pregos para ele levando e batendo na cerca. E aí o garotinho descobriu que era mais fácil controlar o seu gênio, controlar a sua cabeça, do que pregar pregos na cerca, que demandava muito trabalho, muito esforço. Finalmente, chegou o dia em que o garoto ele não perdeu mais o controle sobre o seu gênio. Ele passou a conseguir se controlar aqui. E quando ele começou a fazer isso, ele contou ao seu pai. E o seu pai lhe sugeriu tirar um prego da cerca a cada dia que ele fosse capaz de controlar o seu gênio. Os dias foram passando, até que finalmente o garoto ele pôde contar ao pai que não tinha mais nenhum prego a ser tirado da cerca. O pai então pegou o garoto pela mão, levou ele até a cerca. Então o pai pegou o garotinho e falou: vem cá, garotinho, vamos até a cerca. Pegou o garoto e falou: garoto, é o seguinte, você fez bem, mas dá uma olhadinha na cerca. Ela nunca mais vai ser a mesma. Quando você diz coisas irado, você deixa uma cicatriz como essa, exatamente essa que está na cerca. Você pode esfaquear um homem e retirar a faca em seguida. E não importando quantas vezes você diga que você sente muito, a ferida vai continuar ali. Então uma ferida verbal, ela é tão má quanto uma física. Mantenha isso em mente antes de se revoltar com alguém, tá? Então, qual que é o insight dessa nossa história? Mais importante do que se desculpar pelos erros é ser tolerante e empático com as pessoas ao seu redor. Se você deve amar o próximo acima de tudo, né? Se você deve amar o próximo como a ti mesmo, e você é digno de perdão, porque o outro não seria. A tolerância é a prevenção do sofrimento alheio. Logo, se o outro pensar dessa forma, você será o beneficiado, tá? Então, olha que história legal sobre tolerância, sobre empatia. E de fato, isso daqui vai te ajudar a ganhar dinheiro de alguma forma, a ter melhores relacionamentos, a construir uma família mais equilibrada. Porque as pessoas vão querer estar ao seu redor, né? As pessoas elas vão gostar de estar contigo. E você vai gostar de estar com pessoas assim também. Porque ninguém é perfeito. Somos seres imperfeitos tentando vencer juntos. Não é mesmo? Primeiro separados. E acho que depois desses 16 dias juntos. Não é mesmo? Galera, então, estou muito feliz de compartilhar com vocês esse dia. Amanhã não tem como ser diferente, né? Amanhã vai ser o nosso último dia do desafio. A gente vai falar sobre a regra de ouro, de fato. A 16ª lei, né? A regra de ouro. E junto disso, eu vou te entregar também a regra número 17, que não está no livro. Napoleão não escreveu no livro, tá? Mas existe uma lei, a lei 17. Eu conversei com a Fundação Napoleão Hill, né? E eles me confirmaram isso daqui. Tá bom? Galera, vou postar a frase do dia hoje. Agora, gostaria que todos fossem para a frase do dia, dessem um soquinho, compartilhassem nos stories e marcassem a pessoa que deveria ter participado da live de hoje. Tá bom?